Pessoal, boa tarde aí para todos. A gente vai começar aí mais uma aula. Deixa eu perguntar aqui um negócio para vocês. Cara, deixa eu só botar o botão da camisa aqui. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Todo mundo? Sim. Não tá tendo barulho de ventilador aí, não, né? Interferência? Ah, o senhor tem auricúria? Tô não, tô no Piauí. Ah, sim. Então vamos lá. Por quê? Tá sem energia? Alguma coisa do tipo? É que eu Porque pensei que o senhor estivesse aqui no IF aqui. Não, tô não. Tô não. Então é o seguinte, gente, ó. Lá no Classroom, né, da turma de vocês, tem um vídeo. A nossa última postagem foi a resolução de exercícios que o Ricardo fez sobre entalpia, tá? E eu vi que lá só tem duas visualizações, então é importante que vocês assistam ao vídeo e vejam os slides da resolução dessas questões, tá? Para a gente não ficar só com teoria, beleza? Você tem que ver a parte de questão também. Outra coisa, eu coloquei a nota de vocês no Classroom, tá? No Classroom não, no Swap já. Depois vocês confiram lá. Qualquer dúvida ou qualquer divergência, vocês entrem em contato comigo que a gente conversa. Beleza, gente? Swap, não foi no Classroom não, viu, gente? No Swap. Outra coisa que eu queria falar com vocês Não, era basicamente isso mesmo. Então a gente vai tentar dar uma acelerada no nosso conteúdo, vamos já começar aqui, tá? E na próxima semana eu já vou estar postando para vocês a atividade avaliativa de vocês. Fala aí, Sheldon. Nota botou. Foram as duas notas lá da primeira etapa, tá? Porque essa disciplina são 4 notas, né? E aí na primeira etapa vocês tiveram 2 notas, então ela tá lá no swap já de vocês. E agora nessa etapa aqui a gente vai ter mais 2 notas. E essas 2 notas vão ser uma média das atividades avaliativas que a gente vai estar fazendo aqui, tá? E eu tirei quanto? Eu não vou lembrar não, Sheldon. Tá lá no swap, eu não lembro não. Eu posso ver e te mandar no WhatsApp, mas eu não lembro. Valeu. Mas qualquer coisa eu vou dar uma olhada e posso te mandar no WhatsApp, mas vocês podem ver lá no swap já, tá? Beleza? Beleza. Então vamos ver. Então vamos começar aqui, ó. Eu não compartilhei a tela e já ia perguntar se vocês estavam vendo o slide. Aí não tem como, né? Se o professor não compartilhar a tela, ninguém vê slide. Então vamos lá. Todo mundo está enxergando o slide agora, né, gente? Sim. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Vamos começar aqui a nossa aula. Continuar, né, nosso conteúdo de termoquímica. Né? A termoquímica ela estuda, né, a energia das reações químicas, né? Então o que é uma reação química, né? No geral, a reação química é uma transformação, né, da matéria, é uma transformação da matéria. E essa transformação da matéria, ela envolve uma energia. Seja uma energia que eu tenho que depositar para a matéria se transformar, ou seja uma energia que essa reação química me fornece, depois que teve a transformação da matéria. Tá? E essas reações químicas elas também acontecem com uma certa velocidade, que isso a gente vai estudar lá na frente na cinética, que é o nosso próximo conteúdo. Tá? Só que por enquanto a gente não está estudando cinética, a gente está estudando apenas energia envolvida nas reações químicas, que é essa área aqui da termoquímica. Tá? Então agora nós vamos estudar aqui uma coisa chamada de fatores que influem nas entalpias ou calores das reações. Vocês vão lembrar que no decorrer das nossas aulas, a gente começou a falar que as reações químicas liberam calor. Né? As reações químicas liberam calor ou absorvem calor. Esse calor, ele é energia que está envolvida ali no processo. Aí, numa aula seguinte, vocês viram com o Ricardo que esse calor ele é chamado de entalpia. É só um nome bonito para o calor. Ou seja, a entalpia, ela é o quê? Ela é uma energia. Só que eu estou usando um outro nome para definir essa energia. E agora vocês vão estudar que fatores que influem nas entalpias das reações. Ou seja, o que vai ser importante para determinar, o que vai influenciar os calores que as reações vão liberar ou vão ser fornecidos para essas reações. Quais fatores que vão influenciar? Então a gente vai estudar isso aqui agora. Porque muitas vezes vai ter aqui reações idênticas que vão ter entalpia diferente.
Aí eles vão perguntar, professor, por que elas têm energias diferentes? Por que ela liberou energia diferente? Se a reação é a mesma. Então a gente vai estudar já quais são os fatores que vão influenciar nisso. Tá? O primeiro fator que vai influenciar a entalpia das reações é a coisa chamada de influência das quantidades de reagentes e de produtos. Tá? Então, a primeira coisa que vai influenciar na entalpia das reações é a influência das quantidades de reagentes e produtos. Então, a gente vai ver isso aqui agora. Ó. Olhem para essa reação aqui, ó, que está aí na tela de vocês. Essa reação, ela é o quê? Ela é 2 mols de hidrogênio gasoso, tá? Ela é 2 mols de hidrogênio gasoso reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso e formando 2 mols de água na fase de vapor. O Vzinho aqui é vapor, ou seja, água na fase gás. Então, que reação é essa, professor? É a reação de formação da água. Tá? Eu estou juntando hidrogênio, que é o H2, estou juntando oxigênio, que é o O2, no estado gasoso, esse Gzinho aqui é para dizer que é gás. Quando eu junto os dois, ele forma água, no estado gasoso também. Esse ΔH é o quê? É a minha variação de entalpia para esse processo, para essa reação química. Mas o que é entalpia, professor? Entalpia é energia, entalpia é o calor. Ou seja, aqui é a minha variação de energia. Tá? Então, o ΔH para essa reação é quanto? É menos 485,8. Alguém lembra o que quer dizer esse sinal de menos? Alguém lembra? Queria que vocês falassem, viu, gente? Porque fica mais fácil para mim visualizar, para mim ver, né? Porque eu não consigo abrir o chat estando com slides. Aí seria melhor que vocês falassem. Vai. O que é ΔH? ΔH, que eu acabei de falar, o ΔH é a minha variação de entalpia. O que é entalpia? É a nossa variação de energia ou variação de calor. E agora eu estou perguntando para... Calma aí. Eu estou perguntando para vocês o que significa esse sinal de menos na minha variação de entalpia. Alguém lembra? Eu não lembro não, professor. Mas o ΔH, vocês lembram? O que Sim. significa? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ou tá, tipo, zerados, então não lembrando de nada? Fala aí. Eu tô. Vocês estão, os outros? Fala aí, Sheldon, quem mais que tá aí que não tô conseguindo chegar aqui? Sim. Oi? Ó, vamos lá. Eu vou ajudar vocês de novo. Vocês vão ter aula hoje 4 horas, vão? Não. Essa é a última aula. Tá, então a gente vai conversar hoje com muita calma para vocês entenderem. Então vamos lá. Uma reação química, quando ela acontece, ela tem uma energia envolvida, tá? Então eu vou até sair daqui, ó. Eu vou até sair, eu vou voltar, tá? Uma reação química, quando ela acontece, ela tem uma energia que está envolvida ali naquela reação, tá? Então, uma reação química, ela é envolvida em 2 tipos de energia. Tem reação que precisam, tá? Já, Sheldon. Tem reação que precisa de energia para acontecer, ou seja, reação que ela absorve energia para acontecer, que são as reações endotérmicas. E tem reações que, quando elas acontecem, ela libera energia para o meio ambiente, que são as reações exotérmicas. Ou seja, tem reação que absorve energia para poder acontecer e tem reação que libera, tá? E aí lá com o Ricardo, vocês viram o porquê que as reações liberam ou absorvem energia. Tem aquela questão do saldo energético, tem questão de reagente, produtos, tudo vocês já viram, tá? Só que essa energia, nas reações químicas, ela é liberada ou absorvida sob forma de calor, que é o que a termoquímica estuda. Energia sob forma de calor. E aí, os químicos, para deixar uma coisa mais bonita e mais restrita, eles não chamam de energia nem chamam de calor. Eles chamam de entalpia. Então, o que é entalpia, professor? Entalpia é energia envolvida no processo. E o que é aquele ΔH que tem na reação, professor? Ali é a variação de entalpia envolvida no processo. É a variação de entalpia. Ou seja, toda a variação de entalpia que aconteceu no processo. Fala aí, Sheldon, agora dá certo. KJ é o quê? Vamos lá. Agora eu vou voltar lá para a nossa reação, tá? Esse KJ, gente, ó. Esse KJ é a minha unidade da energia. Ele é quilojoule, tá? O J é joule, que é a unidade de energia que a gente vê lá na física. O K
ele vale 1000. É o prefixozinho lá, mesma coisa do quilograma. Não tem a grama e não tem o quilograma. Então aqui tem o joule e tem o quilojoule. Tá? Então o joule é quem? É a minha unidade da energia. Eu estava perguntando para vocês o que Ou significa. seja, Eu estava perguntando para a, vocês o que significa esse sinal de menos. Fala aí, Shell, depois Gustavo. Ou depois. Eu não sei qual que é a ordem. Vai, fala aí. a variação de entalpia é menos 485,8 kJ. Isso, exatamente. Fala aí, Gustavo, agora. Esse menos ele liberou ou absorveu energia? Não é Esse isso aí? exatamente. O menos é para indicar que a minha energia está sendo liberada. Eu estou perdendo energia, estou liberando energia. Então, o menos está indicando que a energia está sendo liberada. Se ela está liberando energia, ela é uma reação o quê? Endotérmica ou exotérmica? Isotérmica. Exotérmica. Exotérmica, reação que libera energia. Então, Tá? se no lugar desse menos tivesse, no caso for mais mesmo, seria uma reação endotérmica, no caso ele está É, absorvendo. isso. Se tivesse o mais, era exotérmico. Ou se não tivesse nada, também seria. Ou se não tivesse o mais, era endotérmico. Se tivesse o mais. Se não tivesse nenhum, Beleza. se não tivesse nenhum sinal, também era endotérmico. Porque quando não tem sinal, é porque tem o mais, né? Então seria endotérmico também. Beleza. Quando é endotérmica, o sistema absorve energia. Absorve energia. Exatamente, Sheldon. Tá? Então, essa equação aqui foi só para a gente. Foi só para a gente lembrar como que faz a leitura de uma equação química, de uma equação termoquímica, que a gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, mais detalhes da equação termoquímica. Então, foi só para vocês lembrarem. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui agora não é nem isso. Eu quero mostrar a influência das quantidades dos reagentes do produto. Tá? Então, olhem aqui para essa reação aqui de baixo. Percebe aqui que essa reação aqui de baixo, ó, então aqui eu tenho uma reação 1 e aqui eu tenho uma reação 2. Eu quero que você. Eu agora vou perguntar para vocês. Vocês acham que a reação 2 é a mesma reação 1? Analise com calma. Vocês acham que é a mesma? Eu acho que não. E aí, quem mais? Analise com calma. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Então vamos lá. Ó. A reação 1, eu tenho H2 gasoso. Na reação 2, eu tenho H2 gasoso. Na reação 1, eu tenho O2 gasoso. Na reação 2, eu tenho também O2 gasoso. Na reação 1, eu tenho sendo formado água, né? H2O vaporizada, que é a água gasosa. Na reação 2 também tenho água vaporizada, água gasosa. Então, eu tenho os mesmos constituintes químicos reagindo entre si e formando a água. Consequentemente, as duas reações são iguais. São iguais. Só que aí tem um detalhe. Elas estão acontecendo em proporções diferentes. Por quê? Na minha reação 1, ó, na reação 1, eu tenho 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de água. Tá? Na reação 2, eu tenho 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio para formar, tá? Para formar 1 mol de água. Então, aí alguém vai falar assim, professor, a reação química elas são iguais. Beleza, realmente são iguais. Mas elas estão acontecendo em proporções diferentes. Tá? Então, é como se. Eu vou falar um exemplo bem grosseiro. É como se eu estivesse pegando na reação 1 5 kg de uma substância com 10 kg da outra e misturasse. E na reação 2, eu estou pegando 2,5 kg de substância com 5 kg de outra e misturasse. Ou seja, eu estou diminuindo as quantidades. A reação é a mesma? A reação é a mesma. Mas as quantidades são iguais? Não. As reações estão acontecendo sob quantidades diferentes. Mas se eu perguntar se a reação é a mesma, porque as espécies químicas que estão reagindo são a mesma, só que em diferentes quantidades. Na primeira, eu tenho, por exemplo, 10 kg de uma substância reagindo com 5 kg da outra. Na reação de baixo, eu tenho só 5 kg reagindo com 2,5 da outra. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Do que eu estou falando aqui? Sim. Sim! Então, a reação é a mesma, porém em quantidades diferentes. Agora, vamos na parte que eu quero que vocês entendam. O ΔH da primeira é 485,8. O ΔH da segunda é menos 242,9. Alguém vai perguntar, professor, o ΔH da segunda é diferente. Realmente, o ΔH da segunda é diferente, ele é menor. Por que ele é menor?
Porque na segunda equação, eu tenho quantidades menores de reagente reagindo entre si. Na equação 1, eu tenho 2 mols de um reagente reagindo com 1 mol de outro reagente. Ou seja, reação de 2 para 1. Reação 1. Na reação 2, eu tenho os mesmos constituintes químicos. Só que a proporção lá é de 1 para 1 meio. Então, na reação 1, a proporção é de 2 para 1. Na reação 2, a proporção é de 1 para 1 meio. Então, a reação 2 é o quê? Eu tenho os reagentes em menores quantidades. E o meu ΔH? Ele é menor em relação ao ΔH da reação 1. Tá? Então, o ΔH da reação 2 é menor do que o ΔH da reação 1. Por quê? Porque na reação 2 eu tenho quantidades menores das substâncias, tenho quantidades menores. Alguém vai falar assim, professor, então a influência, então a quantidade de reagentes e produtos influencia no ΔH da reação? Influencia. É isso que eu estou mostrando. Tá? Então, a quantidade dos reagentes e de produtos influenciam no ΔH. Ou seja, o ΔH depende da quantidade das espécies que estão envolvidas na reação química. Você precisa entender isso. Deu para entender, gente? Tá? Ficou alguma dúvida aí? Sim, deu para Deu pra entender. entender. Vai. Quem mais? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Ele, professor. Vai, pode falar. Nesse caso, nessa segunda equação, ou nesse segundo sistema, ele liberou menos liberou menos energia do que o primeiro, né? Isso, ele liberou menos energia. Porque mesmo ele com sinal negativo, mas aqui eu vou olhar só para o módulo, só para o valor numérico, beleza? O sinal, ele não tá, ele só vai me indicar que está sendo liberado, mas eu vou olhar para o valor numérico mesmo, para me indicar quem que libera mais ou quem que libera menos. Então a segunda liberou menos energia. Por quê? Porque o 242,9 é menor do que 485,8. Vocês todos sabem disso. Então a reação 2 liberou menos energia. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Eu posso passar? Pode. Então, a primeira influência que vocês estão visualizando aqui comigo é a influência da quantidade de reagente de produto. Tá? Então, a quantidade de reagente de produto influencia, sim, no ΔH da reação. Tá? Então, é importante que vocês tenham em mente isso. Beleza? Agora, nós vamos estudar uma segunda influência, que é a influência do estado físico dos reagentes e dos produtos da reação. Tá? Então, agora a gente vai estudar a influência do estado físico. Tá? Então, vamos lá. Olhem aqui para essa reação. Essa reação aqui, gente, ela é a mesma reação do sistema 2 que a gente viu nesse instante, que é a reação de formação da água. Eu tenho hidrogênio gasoso reagindo com 1 meio de oxigênio. Aqui é um 2, gente, porque ficou meio cortado no slide, tá? Aqui é 1 meio, tá, de oxigênio, formando 1 mol de água. Isso aqui é uma reação na fase vapor. Qual foi o ΔH dessa reação, professor? Foi aquele que a gente viu nesse instante, ó, menos 242,9 kJ por mol. Tá? Então tá aqui o ΔH que a gente já viu. Agora percebe, gente, ó, aqui, ó, eu tô com a mesma reação. No entanto, a minha água formada aqui, gente, ó, a minha água formada ela não é mais água a vapor. Agora ela é água líquida. Tá? Então agora é água líquida. E o ΔH dela foi menos 286,6. Tá? Então beleza, então já teve uma mudança aí. Agora eu tenho a terceira reação, ó, que é a mesma reação, porém, aqui no produto eu formei água sólida, tá? Então, todas as reações elas são iguais. Ela formou água, tá? Então, eu tenho hidrogênio com oxigênio formando água. Só que ela formou água em diferentes estados. Primeiro ela formou água na fase vapor, depois formou água líquida e depois formou água sólida, que é o nosso gelo, tá? E cada transformação dessa tem um ΔH específico, tá? Cada transformação dessa tem um ΔH específico. Percebe que o reagente, eles estão no mesmo estado físico, ó. Gasoso, 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 gasoso. Tá? Então, tem um reagente desse lado e tem um produto aqui do outro lado. Então, os reagentes, eles estão sob o mesmo estado físico. Então, não vou nem olhar para o reagente, porque é tudo igual. Agora, quando eu venho para o produto, que é a água, todas as três estão em estados físicos diferentes. E aí, quando eu vou para o ΔH, eu percebo que os três ΔHs são diferentes. Então, qual a conclusão que eu levo? Que eu vou levar para mim? Já vou levar a seguinte conclusão. Que o estado físico dos reagentes ou dos produtos, que aqui no caso dos produtos, especificamente dos produtos, o estado físico dos reagentes ou dos produtos, eles influenciam sim na entalpia da reação. Porque as três reações são iguais.
só muda o estado físico do produto, que no caso 1 é vapor, no caso 2 é líquido, no caso 3 é sólido. Só mudou isso. E o ΔH também, e o ΔH mudou. Então, eu já levo a concluir que a mudança do estado físico leva, sim, a uma mudança da variação de entalpia. Tá? Deu para entender, pessoal? Sim. Agora a gente vai entender o porquê já já. Então, aqui, ó, eu tenho, ó, estados físicos diferentes e eu tenho variações de entalpia diferentes. Beleza? Eu tenho isso. Outra informação importante, gente, ó. O ΔH3, que é o do sólido, ele é maior do que o ΔH1, do que o ΔH2, e o ΔH2 é maior do que o ΔH1. Por que tem essas barras aqui, gente, ó, do lado do ΔH? Vocês já estudaram o módulo lá em matemática, a função modular, essas coisas? Já estudaram? Então, essas barras aqui é para indicar que eu estou olhando somente para o módulo do ΔH, não estou olhando para o sinal. Porque o sinal só indica que está liberando energia. Então, quando eu olho para o módulo do ΔH, eu percebo que 292,6, que é esse valor aqui do ΔH3, é maior do que o 286,6 e é maior do que o 242,9. Portanto, o ΔH3 é maior. Então, está representado aqui, ó, o módulo do ΔH3 é maior do que o módulo do ΔH2. Agora, o ΔH2, ele vale menos 286,6. 286,6 é maior do que 242,9. Portanto, o ΔH2 é maior do que o ΔH1, tá? Deixa eu sair aqui, gente. Deixa eu voltar aqui pro chat. Professor. Não, vai. O Sheldon levantou a mão, achei que ele estava... Alguém tinha falado no chat. Vai, fala aí. Fala. Como é que esse hidrogênio se misturou com oxigênio ficou sólido? Tu tá dizendo como que eles são... sim, entendi. Como que eu tenho espécies gasosas, né? E aí vai gerar uma espécie sólida, é isso? Sim. É fácil, ó. Vamos lá. Digamos que eu tenho um tubo de gás que tem o hidrogênio. Aí eu tenho outro tubo de gás que tem o oxigênio, tá? Eu vou pegar esses dois tubos, né? Vou criar uma conexão. Digamos que eles estão separados. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Ó, eu vou explicar isso aqui com muito cuidado para vocês, ó. Vocês vão entender como é que funciona o esquema. Ó, digamos que eu tenho H2, tá? E digamos que eu tenha O2. E eu tenho isso aqui dentro de um tubo, tá? Eu tenho isso aqui dentro de um tubo, certo? Eu tenho isso aqui dentro de um tubo. Ó, vamos lá. E aqui, ó, bem no meio, digamos que eu tenho uma torneirinha, tá? Então, aqui dentro desse tubo, da esquerda, eu tenho hidrogênio gasoso, tá? No tubo da esquerda eu tenho hidrogênio gasoso. No tubo da direita, eu tenho oxigênio gasoso, tá? Eu quero misturar os dois. O que eu faço para misturar os dois? Lembrando que são gases. Gases são moléculas que estão em movimento aleatório aqui, estão se mexendo. O que eu faço para os dois reagirem? Basta eu tirar essa barreira aqui, abrir a torneira. Na hora que eu abrir essa torneirinha, moléculas de oxigênio vão para o tubo das moléculas de hidrogênio e as moléculas de hidrogênio vão para o tubo das moléculas de oxigênio. Então vai acontecer o quê? Uma mistura, uma difusão de gases, eles vão se misturar. Quando eles se misturam, lembre-se, ele está em fase gás. Quando eles se misturam, eles vão reagir entre si. Tá? Não é só uma mistura gasosa, é uma reação química. Vai ter uma reação entre hidrogênio e oxigênio. Para formar quem? Para formar a minha água. Tá? Para formar a minha água. E aí eu estou percebendo que essa mistura aqui está acontecendo, digamos que a 25 graus. Tá? Está acontecendo a 25 graus no laboratório. Agora, digamos que eu pegue esse sistema aqui total e leve lá para a geladeira, para um freezer superpotente, que esse freezer superpotente, ele vai estar medindo mais ou menos menos 10 graus. Ou seja, eu vou pegar esse meu tubo aqui, ó, e vou resfriar. Eu vou resfriar. O que vai acontecer? A minha reação inicialmente, meus reagentes inicialmente ele era gás, hidrogênio e oxigênio. Só que depois que eles reagiram e formaram a água, eu levei esse meu sistema para um freezer, fui resfriar.
Quando eu resfriei, a água que foi formada, ela congelou, tá? Ela congelou, ela virou água sólida. Então, como que eu faço para ter duas substâncias gasosas virar um sólido? Basta eu fazer com que elas reajam e depois eu resfrio o sistema. Se eu resfriar o Professor, sistema... Vai, pode falar. o oxigênio gasoso resfria a 0 graus Celsius Não, e o hidrogênio... Não, ó. Se tu tem eles numa temperatura de 25, né, graus Celsius, e tu tá diminuindo essa temperatura, consequentemente tu tá resfriando, tá? Consequentemente tu tá resfriando. Eu não sei Aí se ele eu não sei se está... Ah, beleza. Acho que a tua pergunta é a mudança de estado sólido, né? Não, a mudança de estado sólido dos dois, eles acontecem em temperaturas diferentes. Quem muda em estado sólido a 0 graus Celsius é a água. A água em si, ela muda, tá? Do sólido para líquido a 0 Aí, por graus. exemplo, Eu tô colocando, se... eu tô colocando aqui menos 10 para me ter certeza que a minha água vai estar no estado sólido, porque eu sei que em 0 graus ela já vai estar. Mas eu tento descer a temperatura o máximo que eu puder para mim poder ter água no estado sólido, tá? Só que aqui, Professor, ó, só um minuto, Thiago. Só que aqui você tem que entender que o meu hidrogênio e o meu oxigênio, eu não quero eles no estado sólido. Eles têm que reagir no estado gasoso, para eu poder comparar lá com as três equações. O que eu quero no estado sólido é só o produto, é só a água. Vai, pode falar. o hidrogênio e o oxigênio isolado em estado gasoso, se resfriar eles a menos 10 graus, eles ficam em estado sólido? Cara, a gente teria que pegar e ver a escala de temperatura desses gases. O oxigênio eu tenho certeza que não. O hidrogênio não Ou tenho então certeza. estado O hidrogênio... líquido? Ou então estado líquido? Possivelmente é em estado líquido. Possivelmente, também não tenho certeza. Porque geralmente a gente trabalha mais com as temperaturas específicas da água, né? Temperatura específica da água, que é 0, 25 e 100, né? Esses gases aqui, possivelmente, para me deixar eles em estado sólido, eu vou precisar de temperaturas muito menores do que 10, Sheldon, tá? Possivelmente. Eu não sei o valor específico, eu não tenho de cabeça aqui, tá? Mas possivelmente é muito abaixo de 10, tá? Porque é o seguinte, ó. Não sei se vocês já viram aqueles nitrogênio líquido. Já viram o nitrogênio líquido que tem nos hospitais para poder resfriar as coisas? Sim. Ó, por exemplo, aqueles dali eles estão em temperaturas bem baixas e legais também. O nitrogênio é legais na temperatura ambiente. Quando eu deixo ele na temperatura super baixa, abaixo de 0, ele ainda é líquido. Para eu deixar ele sólido, eu tenho que descer muito mais a temperatura. Lá, não sei, lá para 100, 120, menos 120, digamos assim. Ou seja, tem que ser temperatura bem pequena, bem abaixo de 0. O menos 10 não vai garantir que eles vão estar sólidos, não. Tá? Então são temperaturas bem baixas. Ou seja, para mim pegar um gás que existe na temperatura ambiente e transformar ele no sólido, a minha temperatura tem que diminuir muito, 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 muito. Só o menos 10 não vai deixar ele sólido, não. Só o menos 10 acho que não deixa nem líquido. Tá? Mas eu posso trazer essas informações para vocês. Tem as faixas de temperaturas desses gases que eles vão virar sólidos. É uma informação importante para a química. Posso trazer. Deu para entender, gente, o geral aqui? Sim, obrigado. Na hora. Então vamos lá. Tá? Então, vocês devem estar achando estranho. Como é, professor, que duas substâncias gasosas vão gerar uma água sólida, um gelo? É simples. Você coloca elas para reagir na fase gás e depois você resfria o sistema. Que aí o produto que foi gerado vai ser congelado. E aí vai virar nossa água sólida. Tá? Então, em resumo, é isso. Beleza? Então, tá aqui, ó. Então, vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo que a influência do estado físico influencia o valor da entalpia. Então, vocês já viram que a quantidade do reagente do produto influencia a entalpia, e agora vocês estão vendo que o estado físico também influencia a entalpia, tá? Aí alguém vai perguntar assim, professor, como é que pode? Por quê? Né? Alguém pode perguntar assim, professor, por que dá esse valor diferente de entalpia? Né? Por que dá esse valor diferente de entalpia? Aí eu já expliquei para vocês, né? Que o estado físico são diferentes. Só que isso não é a resposta óbvia.
A resposta óbvia é o seguinte: quando eu tenho essa transformação aqui do oxigênio e do hidrogênio em água, né, essa minha água está sob diferentes estados físicos. Esses diferentes estados físicos, eles adquirem a minha água uma estrutura diferente. Porque, por exemplo, vocês sabem que um cubinho de gelo é diferente da água líquida que está dentro do copo, do ponto de vista de organização da matéria, né? E o cubo de gelo e a água líquida é diferente daquele vaporzinho de água que tem lá em cima da panela quando a água está fervendo. A estrutura das moléculas ali é diferente. Por quê? Porque o sólido, que é o gelinho, o cubinho de gelo, as minhas moléculas de água, elas estão numa estrutura cristalina bem organizada, tá? E já a minha molécula de vapor de água, elas estão no espaço se movimentando. Então, quem que é mais organizado do ponto de vista molecular? É um cubo de gelo, que as moléculas estão tudo paradinhas lá, coladas, ou um vapor de água? É óbvio que quem é mais organizado é o tubo de gelo, tá? E o que acontece? Esse grau de agitação das moléculas do produto, que é a minha água, esse grau de agitação é diferente. Por exemplo, vapor de água, as moléculas estão soltas no espaço, né? Se movimentando, fumacinha lá da água. Já o cubinho de gelo, se eu colocar ele em cima da mesa, ele vai lá só derreter. Né? Ou se ele estiver dentro do congelador, ele vai ficar lá congelado bonitinho. Não vai se mover. Você não vê um cubo de gelo se movimentando no espaço, ele fica lá quietinho. Tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho um grau de agitação diferente. Eu tenho moléculas de vapor, que são ultra mega agitadas, e tenho sólidos, que são cubo de gelo, que ele é comportado. Tá? Então é o seguinte, ó, parte da minha energia desse processo, da transformação de água e da transformação de hidrogênio e oxigênio em água, parte da minha energia, né, que está envolvida aqui nesse processo, ela vai ficar armazenada dentro dessas moléculas de água, tá? Ela vai ficar armazenada dentro dessas moléculas de água. E aí, o que acontece? Essas moléculas de água, já que vai ter uma certa quantidade de energia que é armazenada nelas, a molécula que tiver mais organizada, ela vai ter uma, digamos assim, uma maior energia. Por quê, professor? Porque ela não gastou energia para ficar se movimentando. Então, aqui vai entrar uma questão de saldo energético. Já a molécula que está mais se movimentando, é a molécula são as moléculas de vapores, de gases. Esse movimento dessas moléculas, ela requer uma energia. Porque eu gasto energia para a molécula ficar se movimentando. Porque eu tenho uma molécula de gelo lá parada, quietinha, né? O gelo parado. Ele estando parado ali, o gelo, as moléculas de gelo estando parado, comportado, eu não estou gastando energia. Agora, as moléculas de vapor de água se movimentando no espaço, eu tenho sim um gasto de energia. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou fazer uma comparação do saldo energético. Se uma molécula sólida, eu não gasto energia com ela, então parte dessa energia que vai ficar dentro dessa molécula de água, eu não gastei, vai ficar lá armazenada. Já a molécula de vapor de água, eu gasto uma energia com ela, para ela ficar se movimentando. E aí, qual vai ser o saldo energético disso? O saldo energético é que quando eu transformo em água sólida, eu vou ter uma maior entalpia. Por quê? Porque eu não gastei energia com os movimentos das moléculas. Já do vapor, é que eu tenho uma menor energia. Por quê? Porque eu gastei muita energia, as moléculas de água gastaram muita energia com o próprio movimento aleatório delas. E a água líquida, professor? Ela fica na posição intermediária, entre o extremo vapor e sólido. Tá? Aí aqui embaixo tem um diagrama, ó. Gás, que é o vapor de água, líquido, que é a água líquida, e sólido, que é o gelo. Então, à medida que eu saio do gás e venho para o sólido, eu tenho o quê? Eu tenho uma diminuição da agitação das moléculas de água. Então, a molécula de gás, ela é uma molécula que se movimenta bastante, né? Tem uma molécula que se movimenta bastante, gás, e o sólido não se movimenta. Então, quando eu saio da esquerda para a direita, eu vou diminuindo o meu grau de agitação das moléculas. Consequentemente, eu estou aumentando o meu saldo de energia liberado no final da reação. Não sei se conseguiram entender. Alguém levantou? Levantou a mão aí ou falou no chat? Falem aí. Como se o hidrogênio continuasse mais perto do líquido e o oxigênio mais perto do sólido. Não, Sheldon, eu não entendi o que tu falou. Eu não entendi essa parte.
Percebe que eu estou olhando só para a água. Aqui, estou olhando só para a água. Não estou olhando para as substâncias separadas. Pessoal, vocês conseguiram entender ou vocês querem que eu explique novamente? Explica novamente aí, professor. Então vamos lá. Vocês entendem? Primeira coisa, vocês concordam comigo quando eu falo que as moléculas de gases elas têm maior liberdade de se movimentar do que um sólido? O sólido é o gelo. Vocês conseguem Sim, enxergar isso é regra, né? Isso é regra, né? Isso é regra. O vapor de água ele tem Ei, professor. um maior grau de liberdade. Fala aí, Sheldon. Hidrogênio absorve menos calor do que o oxigênio. Né? Não, eu não tô não tô entendendo essa tua pergunta. Por exemplo, Fala. se eu esquentar o hidrogênio e o oxigênio, o oxigênio absorve mais temperatura do que o hidrogênio. De certa forma, sim. Porque são duas coisas diferentes. Ó. O oxigênio ele é uma substância altamente inflamável, que é utilizado nas queimas. Né? Quando a gente faz combustão, usa oxigênio, tá? Para fazer isso. Já o hidrogênio, ele é uma substância altamente energética. Né? É uma substância que libera muita energia. Né? Inclusive, as pessoas querem até usar o hidrogênio como combustível. Né? Então, se você for comparar, o hidrogênio ele é uma substância que libera muito. O hidrogênio é uma substância que libera muita energia, não é que absorve, assim, sabe? Então aqui o oxigênio vai absorver mais energia, tá? Basicamente isso. Agora aqui, voltando para a explicação, vocês precisam entender o seguinte, que o meu vapor de água, né, a minha molécula de gás, ela tem uma maior movimentação em relação ao meu sólido, que é o gelo, né, no espaço. O gás se movimenta, o gelo é mais comportado, tá? E aí essas três reações químicas elas estão formando a mesma substância, que é a água, só que nos três estados físicos, tá? Só que quando eu formo a água no estado sólido, eu não vou... Só que parte dessa energia que está envolvida aqui no processo, tá? Porque você percebe que a energia ela está envolvida no processo. Então, as moléculas do reagente têm energia nelas e as moléculas do produto também têm energia. Então, quem que é o ΔH da reação, professor? É o saldo da energia do produto e do reagente. Então, é como se na minha reação química, parte da energia ficasse dentro da própria molécula de água. Parte da energia ficasse lá dentro. Como a molécula de água no estado sólido, ela é bem comportada, ela fica lá relaxada, as moléculas de gelo, né, a água do estado sólido, ela fica parada, ela não se movimenta, né? Então não vou gastar energia com movimento. Consequentemente, meu saldo energético vai ser maior. Consequentemente, meu ΔH3 vai ser maior. Essa é a explicação. Já a molécula de vapor de água, as mesmas moléculas de água estão em movimento. E essas moléculas de água, ela tem energia. E esse movimento que elas estão fazendo, está fazendo elas gastar energia. Porque o movimento das moléculas não é de graça. Tem um saldo energético. Por exemplo, vocês estão em casa, deitados na rede ou no sofá, assistindo aula, ou descansando, ou lendo livro, ou vendo uma série do Netflix, ou do Amazon Prime, por exemplo. Aí vocês falam assim, gente, cansei de ver essa série aqui. Acho que vou fazer uma caminhada ali na avenida. Quando vocês estão fazendo a caminhada, vocês estão o quê? Gastando energia. Vocês estão se movimentando, estão gastando energia. Se a molécula está se movimentando, que é a molécula de vapor, ela está gastando energia. Então, no final das contas, o meu saldo lá do vapor, o ΔH1, que é o ΔH da reação formando vapor de água, ele vai ser menor do que o ΔH3, por quê? Porque parte da energia eu gastei para poder compensar o movimento das moléculas de vapor de água. Já o do sólido, eu não gastei essa energia, porque as moléculas de gelo ficam paradinhas, comportadas. Consequentemente, o ΔH3 vai ser maior. O meu saldo energético é maior. Então, percebe que tudo é questão de saldo. Energia do produto e energia do reagente. Como numa reação química, eu estou estudando a energia da reação e a energia, e os reagentes têm energia e o produto também tem energia, então qual que vai ser a minha variação total da energia? Vai ser energia do produto menos energia do reagente. Vai ser quem? Vai ser um saldo de quanto que eu tenho e de quanto que eu vou gastar. Mais ou menos isso. Deu para entender aí, gente? Deu uma melhorada na explicação? Deu sim. Pra mim deu.
Agora eu vou sair, eu vou aqui, para me ver. Ó, Ei, eu acho, professor. eu acho que o Gustavo falou, o Sheldon tá falando. Teve alguma das meninas que falaram que eu não sei quem é. Deixa eu perguntar com calma. A Maísa tá entendendo, a Ana Flávia, a Maria Aparecida, o José Vinícius, tá entendendo, José? Tu sim. O Guilherme, tá entendendo também, Guilherme Gomes, né? Acho que não tá com o microfone. Maria Aparecida, Ana Flávia e a Maísa, as três, estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Tá, beleza. Fala aí, Gustavo, pode falar agora. Professor, nesse caso, o senhor está citando em relação à entalpia de liberação de energia, né? No caso, o exotérmico. No Isso, caso de que o sólido ele libera mais energia do que o líquido isso. libera mais energia que o O gasoso. gasoso, isso. Isso ocorre também no processo endotérmico. No caso, o sólido ele absorve mais calor ou absorve mais energia e tal e tal e tal. Isso. Ocorre a mesma ideia ocorre na reação inversa. Porque na reação inversa, tudo aqui vai ser igual, os valores, só vou mudar aqui o sinal, tá? Então acontece a mesma coisa, tá? Então a reação inversa acontece a mesma coisa, só muda o sinal do ΔH, entendeu? Mas a regra é a mesma. Beleza. Posso passar, gente? Posso continuar? Por mim, sim. Vamos lá. Então, até agora, nós estudamos aqui duas coisas que influenciam a entalpia da reação. Primeiro foi a quantidade de reagente e produto, e segundo foi o estado físico, tá? Então vamos lá agora. Tem outra coisa que influencia, que é a influência do estado alotrópico. Alguém já viu esse nome alotrópico na vida alguma vez? Eu não. Desconheço. Ninguém viu, né? Então vamos lá. Alguém já ouviu falar do ozônio? Camada de ozônio, ozônio? Sim. Óbvio. Alguém sabe o que é o ozônio, sabe? Um gás. É um gás, tá? O3. Oxigênio. Exatamente. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. O ar que a gente respira o ar que a gente respira, ele tem mais ou menos, eu vou arredondar, ele tem mais ou menos 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, o ar que a gente respira tem oxigênio, tá? Então, o oxigênio é quem? É uma molécula formada pelo átomo de oxigênio, é o O2, tá? O ozônio é um gás que forma lá a nossa camada de ozônio, uma camada gasosa. Ele é o O3, tá? Então, percebe que o ozônio, percebe que o oxigênio e o O3, eles são formados pelo mesmo elemento. Que elemento químico é esse? Oxigênio. Então, o O2 e o O3, eles são formas alotrópicas. É a mesma substância, só que formada... aliás, é o mesmo elemento sendo usado para formar substâncias diferentes. Então, estou usando o mesmo elemento, oxigênio. Só que um dos oxigênios é para formar o O2 e o outro e o mesmo oxigênio também forma o O3, que são substâncias diferentes. Então, toda vez que eu tenho o mesmo elemento formando substâncias diferentes, eu tenho uma coisa chamada de estado alotrópico. Então, aqui eu tenho duas formas alotrópicas do oxigênio. Uma é o O2 e outra é o O3. Tá dando para entender, gente? Sim. Sim. Então, vou perguntar outra coisa para vocês. Ó. Vocês já ouviram falar no elemento químico C? Já? Elemento químico C, que é o carbono? Sim. O carbono, ele existe na natureza como... Ó, você já entendeu o que eu estou falando. O carbono, ele existe na natureza... Aqui é um F. Ó. Ele existe na natureza como grafite, tá? A gente encontra ele na natureza como grafite, carbono. Que é o mesmo material que é usado para os grafites em que a gente tem para lápis. Tá? Então, o carbono na natureza ele é encontrado como grafite. E o carbono na natureza, ele também pode ser encontrado como uma coisa muito massa, que vocês vão gostar. Ó. Cadê a borracha, cara? Ó. Então, vamos lá de novo. O carbono ele é encontrado como grafite, mas também ele é encontrado como diamante. Olha que coisa massa. O mesmo elemento diamante, tá? Por mais que vocês não tenham visto diamante,
Ou pode ser que tenham visto, eu nunca vi, né? Só na televisão, eu acho. Agora compara, ó. Então vamos lá. O elemento químico carbono, ele é encontrado na natureza como grafite e como diamante, tá? Então compara o grafitezinho lá no lápis e compara um diamante que tem lá nos anéis, nos colares, que a gente vê. Ali é formado pelo mesmo elemento químico, só que em estados alotrópicos diferentes, tá? Um carbono, ele é encontrado na natureza sob forma de grafite e outra parte do carbono é encontrada sob diamante. Ah, professor, mas os dois não são carbono? São carbono, só que eles são encontrados sob formas diferentes, são substâncias diferentes, por exemplo. Então, qual o nome que a química dá para esse fenômeno aí, professor? É o fenômeno da alotropia, tá? Que eu tenho o mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. Então, agora vocês estão entendendo o que é o que são alótropos, alotropia? Deu para entender, gente? Sim. Então, vamos lá. Deu. Então, é o seguinte, ó. Agora, eu quero que vocês olhem essas duas equações aqui de baixo. Percebe, ó? Eu tenho na equação, ó, vou até colocar aqui, ó. Eu vou... Ah, meu Deus do céu, tá lá em cima. Eu tenho uma equação 1, vou numerar para ficar mais fácil a nossa discussão aqui. Eu tenho a equação 1, eu tenho a equação 2. Percebe que a equação 1, eu tenho carbono grafite reagindo com oxigênio, aqui é uma reação de queima. Toda vez que vocês verem oxigênio aqui, gente, que significa que ele está sendo usado para queimar a outra substância. Então, eu tenho carbono grafite, uma reação de combustão. Estou usando o oxigênio para fazer essa queima. Carbono grafite reage com oxigênio para formar o gás carbônico, CO2, que é o gás carbônico aí, o poluente ambiental que a gente conhece, né? O principal responsável pelo efeito estufa. Na equação 2, eu tenho a mesma reação, só que no caso, mesma reação entre aspas. É a mesma, mas não é a mesma, né? Porque eu não estou usando a mesma substância. Na reação 2, eu estou usando o carbono diamante. Na 1, eu estou fazendo a queima do carbono grafite. Na equação 2, estou fazendo a queima do carbono diamante. Só que aí, no caso, vai também liberar o gás carbônico, CO2. Agora, eu quero que vocês olhem para o ΔH1 para o ΔH2. Os ΔH são diferentes ou são iguais? Diferente. É óbvio que são diferentes, né? Então, percebe que eu estou fazendo a queima de dois átomos de carbono, só que são átomos de carbono em estados alotrópicos diferentes. E o ΔH, professor? As variações de entalpia, ou seja, as variações de energia para esse processo, também são diferentes. Consequentemente, qual a conclusão que eu vou levar? Que o estado alotrópico influencia o ΔH da reação. Porque às vezes o cara olha, digamos que não tinha o valor do ΔH aqui na tela de vocês. Aí o cara olha a reação 1, a menina olha a reação 2, aí esse rapaz e essa menina vão olhar. Cara, a reação 1 tem um carbono sendo queimado, formando CO2. O cara fala isso. A menina fala, na minha reação 2 também tem um carbono com oxigênio formando CO2. Aí eles vão pensar, então o ΔH vai ser o mesmo. Por quê? Porque eu tenho carbono nos dois casos, tenho oxigênio nos dois casos, tenho gás carbônico nos dois casos, o ΔH é o mesmo. Só que aí é onde entra o erro. Por quê? Porque na reação 1 e 2, o meu carbono ele está sob estados alotrópicos diferentes. E estados alotrópicos diferentes me levam a variações de entalpias diferentes. Tá? Tem isso aí também. Aí alguém pode, inclusive, perguntar assim, agora, né? Sempre aquela pergunta clássica. Por que, professor, que tem isso? Aí a gente vai ver isso aí agora. Primeira coisa. O diamante, vocês todos sabem que o diamante ele é um cristal, né? O diamante é um cristal. Tem estrutura cristalina, bonitinha. Já o grafite, ele é uma estrutura eu ia falar errado. O grafite é uma estrutura quebradiça, né? Quem nunca quebrou a ponta de um lápis que é formado por grafite? Né? Estrutura muito mole, consegue quebrar com a unha, com o dedo, com a mão. Né? O grafite consegue quebrar. Já o diamante, você pega um pedaço de diamante, você vai pegar a mão de quebrar, você não vai quebrar. É estrutura muito forte, tá? Muito, muito, muito sólida. Tá? Então, o diamante, na sua estrutura cristalina, que ela é muito forte, ela tem mais energia acumulada do que o carbono grafite. Tá? Ela tem mais energia. Como ela tem essa maior energia no carbono diamante, eu não consigo quebrar ele fácil, porque a estrutura lá é bem junta, cristal, bem organizada e bem junta, com bastante energia de coesão entre as moléculas, para poder fazer essa união bem forte. Portanto, eu não consigo quebrar o carbono diamante
com facilidade. E aí, na hora que eu faço essa queima, eu estou dizendo que o carbono diamante ele tem mais energia. Quando eu faço essa queima, eu vou verificar que o meu carbono diamante ele vai liberar mais energia. Por que vai liberar mais energia? Porque o carbono diamante tem mais energia acumulada. Se eu estou fazendo a queima desse carbono diamante, consequentemente ele vai estar liberando mais energia para mim, porque ele tem mais energia acumulada do carbono grafite. Então essa é a nossa explicação do porquê existe essas diferenças de variação de entalpia para esse caso específico, de carbono grafite e carbono diferente, tá? Carbono grafite e carbono diamante. E aí vocês vão lembrar de uma coisa, sempre é o saldo energético. Sempre é o saldo energético. Vou comparar o saldo. Se eu tenho mais energia, e aí quando eu vou fazer a queima, e uma queima libera energia, quem tem mais vai liberar mais energia. Tá? Quem tem mais energia acumulada vai liberar mais energia. Tá? Então a queima é como se fosse um gasto. Né? Então vamos lá. O meu carbono grafite, ele tem R$ 10. Né? E meu carbono diamante, que ele tem mais energia, ele tem R$ 20. Eles vão ser queimados, vão ser torrados esse dinheiro, né? E aí no final eu vou fazer o saldo, né? Quem tem 20, né? Quem tem R$ 20, lá no final, digamos que os dois vão fazer uma queima, e essa queima vão gastar nessa queima R$ 5, né? Os dois vão gastar 5. Carbono grafite, ele tem R$ 10, ele gastou 5, então ele vai ficar com 5 de saldo, né? O carbono diamante, ele tem R$ 20, ele vai gastar 5, vai ficar com 15. Então, quem que vai liberar mais ou quem que vai ter um saldo maior? É o carbono diamante, porque no início lá ele tinha mais energia, ou no início lá ele tinha mais dinheiro. Então, é sempre uma comparaçãozinha de saldo do reagente e do produto. Deu para entender, pessoal? Eu estou falando muito rápido aí, vocês não estão acompanhando? Diz aí. Eu Deu vou pra entender. entender. Deu. Certo. Beleza. Ah, eu vou perguntar para vocês outra coisa também. Essa questão de diamante e grafite, ela também está envolvida muito com estabilidade, tá? Com estabilidade, certo? Eu vou perguntar para vocês, qual que é mais abundante na natureza? O carbono grafite ou o carbono diamante? O que, é que vocês acham? Grafite. Carbono grafite Eu é acho mais que é o abundante. Carbono grafite é mais abundante, né? Carbono diamante, ninguém acha que carbono diamante é assim fácil, né? Eles têm locais bem específicos, nas minas, lá, os caçadores de diamantes, esse tipo de coisa. Então, na natureza tem mais carbono grafite, né? Eu não consigo encontrar eles fáceis assim, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente isso, tá? Em relação à abundância. Então, vamos lá. Agora, já que estamos falando de carbono grafite e carbono diamante, eu quero que vocês analisem essa questão aí, gente, ó. Analisem ela com muita calma e vocês vão responder aí e a gente vai discutir aqui, Ei, tá? professor, antes de chegar, Oi, posso perguntar para o senhor? pode? No caso que o senhor estava falando aí, o senhor quis dizer basicamente que quanto mais as moléculas de uma substância forem juntas, mais ela vai liberar energia. E quanto Isso, mais dispersas forem, menos vai liberar energia, né? isso. Basicamente isso, tá? Beleza. Então a missão de vocês é essa, gente, analisar essa questão aí e responder. Enquanto vocês analisam essa questão e vão estar respondendo, eu vou ali beber uma água, tá? Volto já. Deixa só. Vou deixar na tela aí e eu vou lá beber. Eu vou só. é, Eu acho que as corretas é 1 e 3.
eu acho. Ei, voltei. Deixa eu voltar lá na questão. Conseguiram responder já? Terceira aí. Terceira, letra C, tá dizendo? Isso. Quem mais? Ei, Sheldon. Eu acho, eu tô um pouco confusa. Pode ir falando. Eu chuto. Eu não. Eu vou na E. Não é para chutar, hein? É para fazer com consciência. Consciência. Pode, Eu acho que tipo a assim, letra é. presta Eu atenção numa acho que é coisa. a E. Vocês podem errar, mas tem que errar com consciência e acertar com consciência. Não vão chutar. É a letra E. Quem mais? Quem foi que falou a letra E? O Gustavo? Quem mais? Eu, Maria Aparecida. Maria Aparecida. E a Maísa, o Ei, Emerson, o ei, professor. José, Sheldon, falei. Quero Eu vocês todos tava, participando. eu tava pensando aqui que a 1, 3 e 4 era igual, era certo. Aí eu não tinha visto a letra E, só tinha visto A, B, C e D. Tá. Aí eu não tinha visto a letra E, por isso que eu disse a letra B, 1 e 3. Mas agora que eu tô vendo E, eu marco a letra E. Letra E, né? Então vamos lá. Vamos conversar aqui agora sobre a questão. Essa questão é muito boa. Ela é um pouquinho difícil, mas é muito boa. Então vamos lá. O primeiro, ela dá duas equações, né? Que é a queima do carbono grafite, queima do carbono diamante, né? E mostra a liberação de energia. Ó, gente, lá naquelas equações anteriores, vocês lembram que a unidade de energia era quilojoule. Aqui já é quilocalorias. Tá? A unidade de energia variou, mas não quer dizer nada. Isso que eu já falei, inclusive, numa aula anterior. Não lembro se foi aula gravada ou foi um encontro síncrono. Eu falei que tem duas unidades de energia que a gente usa, né? Que é calorias e o joule. Tá? Então, que a unidade é diferente, mas quer dizer que é energia, né? Então, mostrou lá. Aí ele fala assim, a questão, relativamente às equações acima, fazem-se as seguintes afirmações. Então, eu tenho 4 afirmações. Eu vou julgá-las. Vou falar quem que é verdadeiro e quem que é falso. E aí, no final, eu quero somente as verdadeiras, as corretas, tá? Então, a afirmativa 1, ele fala para mim que o carbono grafite é a forma alotrópica menos energética. Ele fala que o carbono grafite é a forma alotrópica menos energética. Gente, isso aqui é verdadeiro. É a menos energética. Que eu, inclusive, falei para vocês agora há pouco, né? Que o carbono diamante ele é o que tem mais energia. Então, quando eu faço a queima do carbono diamante, ele vai me liberar mais energia. Por quê? Porque ele é o mais energético. Então, aqui na minha equação 2, né? Então, eu vou chamar de equação 1 e vou chamar de equação 2. A equação 2 liberou mais energia, 94,5. Por quê? Porque o carbono diamante é mais energético, né? Então, a minha alternativa 1 está correta. Todo mundo enxergou isso aí, gente? Sim. Então, vamos lá. Sim. Essa 2, vocês acham que tá falsa ou tá verdadeira? Falsa. Por que tá falsa? Porque quando o sinal de menos é exotérmica, porque tá liberando energia. Exatamente. Então a 2 é falsa. Todo mundo concorda aí, todo mundo entendeu, né? Gustavo, Sim. a Maísa, todo mundo, né? Então vamos lá, 3. Fala assim, ó. Mas vocês não marcaram a letra E? Sim. Todo Então mundo a ficou com 3, a E. então a 3 não ficaria certa? Ei, Gustavo, você está falando que a 3 está errada ou está certa? Não, foi sem querer que eu falei aqui. Ah, beleza. Então vamos lá. Fala assim, ó. Se ocorrer a transformação de carbono diamante, né? Se ocorrer a transformação de carbono diamante em carbono grafite, haverá liberação de energia. Então, a minha reação é essa aqui, ó. Carbono, tá? Né?
A minha reação é carbono, diamante, né? A minha reação é carbono, diamante, vai ser uma letra horrorosa, mas a ideia é escrever para vocês. Carbono, diamante, transformando no carbono, grafite, né? É Carbono, possível diamante, transformar? é possível, tá? Carbono, diamante, eu vou já falar sobre isso. O Sheldon fez eu lembrar de uma coisa bem aqui, eu já falar sobre isso. Ou seja, transforma uma coisa valiosa numa menos valiosa. E o inverso também é possível, tá? Grafite e diamante também é possível. Então vamos lá. Carbono, grafite, carbono, diamante, tá? Haverá liberação de energia. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Vocês falaram que é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Agora eu quero que vocês me digam por que é verdadeiro. A reação Ei, é essa. professor, Fala. se contrariando, eu acho que é falsa essa daí. Hã? Eu acho que é falsa essa daí, eu acho que eu tô me contrariando aqui. Por que você acha que é falso? Por causa que a de grafite liberou menos 94 e a de diamante liberou menos 94,5. E o senhor falou que quanto mais libera energia. O que Mas agora, significa não. que Professor, meio que ocorre uma absorção de energia. Mas calma, vamos olhar aqui. eu acho que é Vamos- verdadeiro. Vamos olhar. Na minha Fala aí, Sheldon. Eu acho que é verdadeiro, porque na minha imaginação, o, o senhor disse também, né, que o diamante, ele tá com muita energia armazenada. E o grafite tá com menos energia armazenada. Ou seja, para o diamante se transformar numa matéria com menos energia, ele vai ter que liberar energia. Pronto. É isso aí, cara. O Sheldon falou tudo. Ele explicou melhor do que eu. Eu ia explicar de um jeito, ele explicou melhor do que eu. É justamente isso. Porque é o seguinte, ó. Carbono, diamante e carbono, grafite, tá aqui a equação. Vocês vão lembrar que o saldo energético, a gente vai medir sempre esse saldo através de ΔH, variação de entalpia. E o ΔH, vocês viram lá com o Ricardo, é igual à entalpia. Vocês não vão poder esquecer isso, gente. Tira o print, ou grava, ou bota no caderno, se quem tiver no caderno. A entalpia, a variação de entalpia de uma reação química é sempre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Gravam essa equação, vocês vão usar muito, tá? O que é a variação de entalpia, professor? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O que é isso aqui, gente? É um saldo. Quanto que eu tenho no produto em relação ao que eu tinha lá no início, no reagente. Então, é quanto que eu tenho no final em relação ao que eu tinha no início. Então, produto, é quem foi formado. Reagente, início, tá? Eu falei para vocês que o diamante tem mais energia. Agora eu vou comparar com o dinheiro. Então, digamos que o diamante vale R$50, né? E o grafite vale só R$5. E qual que é o ΔH da reação, professor? O ΔH é quem? É produto menos reagente. Quem que é produto? Grafite. Vale quanto? Vale só R$5. Quem que é o reagente? Diamante. Vale quanto? Vale 50. Ou o diamante é mais caro, vale 50. Quanto que vale 5 menos 50? 5 menos 50 é menos 45. O sinal de menos está me indicando o quê? Eu não quero nem olhar para o 45, para mim pouco importa. Eu só quero olhar para o sinal de menos. O menos indica o quê? Que é uma reação exotérmica, que libera energia. Libera, tá? Então o 3 está correto. Só que eu estou explicando desse jeito para vocês entenderem. Mas a explicação mais formal possível foi a que o Sheldon deu. Eu estou saindo de uma espécie molecular ou uma espécie química que tem mais energia e estou me transformando numa espécie química que tem menos energia. Consequentemente, vai ter uma sobra de energia, porque a energia não é criada nem destruída. Ela é apenas transformada. Vai ter uma sobra. E essa sobra de energia vai para onde? Vai ser liberada. Tá? Eu tenho uma espécie que tem muita energia embutida, ela vai se transformar numa espécie que tem pouca energia embutida. E aí vai ter um saldo de energia. E esse saldo é liberado. Deu para entender, gente? Todo mundo conseguiu captar aí a mensagem? Para mim, deu. Sim. Beleza. Agora, a gente vai para o quarto item. Ele fala que o carbono diamante é a forma alotrópica mais estável. E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim, porque o diamante. Aqui, essa questão, esse último item é o mais difícil de todos. Vocês vão ter que ter muito cuidado. Que eu acho Porque, que, inclusive, porque o diamante. O professor mudou, Rui? Hã?
Como é? Não, é porque tipo, tá na mesma questão e eu não entendi a pergunta que o professor fez. Ah, não, ó, o terceiro item é verdadeiro, como vocês falaram. Eu estou no quarto item já. O quarto item está perguntando Ah, se o carbono sim. diamante é a forma alotrópica mais estável. Tá? Eu já estou no quarto, já para a gente encerrar a questão. E aí, o que Tá, é vocês acham? verdadeira. Verdadeira. Por que vocês acham que é verdadeiro? Gente, essa questão, Eu acho que esse quarto item é o mais, vocês têm que ter cuidado, é o mais difícil de todos. agora eu tô pensando diferente. Pensa aí, Eu Thiago. pensei que era. Depende, porque o diamante ele é estável em relação a absorver. Ele absorve com dificuldade. Mas para liberar energia, ele libera com mais facilidade. Não é essa parte, Sheldon. Quem era que estava falando? Quem é que estava falando antes? Eu não sei se está correto, mas o que Pode eu ia falar. dizer que era porque o carbono diamante ele é mais resistente. Não é. Ei, professor, é por causa que Fala as aí. moléculas do diamante elas são mais juntas? Não é isso não. Não é isso não. Eu vou perguntar, Porque ó, eu vou o falar, diamante, vai, última chance, vai, porque Sheldon. porque o diamante ele é mais difícil de quebrar do que o grafite, aí ele é mais estável. Não, também não é. Eu vou explicar para vocês agora. O seguinte, ó. Essa estabilidade, ela tem muito a ver com abundância na natureza, tá? Por isso que eu perguntei para vocês, quem que é o mais abundante na natureza? É o carbono diamante ou o carbono grafite? Vocês responderiam que é o carbono grafite. Se ele é o mais abundante, ele é o mais estável. Então, o carbono diamante, ele não é a fórmula trópica mais estável. Ele é a mais energética, tudo bem. Só que a mais estável é o carbono grafite. É por isso que eu encontro ele muito fácil na natureza, tá? Por isso que eu encontro fácil, porque ele é o mais estável. A estabilidade dentro da química, ela quer dizer com coisas que têm longa duração, tá? Ou coisas que são abundantes. Na química, a ideia de estabilidade é essa. Tá? Então, o carbono diamante, ele é uma coisa que tem muita energia, só que ele é uma coisa rara. Eu não encontro com facilidade. Então, ele não tem tanta estabilidade assim. Tá? Então, o carbono grafite, esse sim, é a fórmula trópica mais estável. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio. Agora entendi. É só aprender sobre esse termo aí. Então, Aqui. então, a minha questão de estabilidade tem a ver com coisas que têm maior abundância ou grande duração. Tá? A estabilidade é isso, maior abundância ou grande duração. Tá? Então, é preciso que a gente tenha raciocínio com isso. Então, por exemplo, quem é a forma mais estável? O oxigênio ou o ozônio? Se eu perguntasse para vocês, saberiam me responder? Oxigênio ou ozônio? Quem que é o mais estável? Oxigênio. Oxigênio. Por quê? Ele é o mais abundante. Tá? Ó, a camada de ozônio é uma fina camada lá da atmosfera. E oxigênio? Está aqui na atmosfera, no ar que a gente respira, espalhado. Tem muito mais oxigênio. Ele é o mais estável. Se o ozônio fosse o mais estável, era ele que iria existir no lugar do oxigênio. Tá? Porque estabilidade tem a ver com abundância, com longa duração. Então, a nossa questão correta, nosso gabarito correto, seria letra... O que seria? B. Letra B. Né? O gabarito correto seria a nossa letra B. Tá? Agora eu vou falar aqui um negócio para vocês. Eu vou encerrar a aula já vai chegar quase 1h30 de aula, pra gente, vocês devem estar muito cansados também. Vamos aqui, ó. Foi o Sheldon que perguntou, professor, dá para transformar carbono em diamante, carbono em grafite, carbono em grafite em diamante? Primeira coisa, o cara que tem carbono em diamante, ele nunca vai querer transformar em carbono em grafite. Por quê? Porque diamante é valioso, grafite não vale nada. Né? Então não vou querer transformar. Mas é possível, professor? É possível, né? Mas ninguém vai querer transformar. Aí agora vai ver o inverso. É só tacar fogo. Alguém... Não é só tacar fogo. Alguém vai vir... Já eu falo sobre isso. Alguém vai falar o inverso. Professor, mas dá para transformar carbono de grafite, que é barato, não vale nada, é encontrar na natureza abundante em carbono diamante? Dá para transformar? A minha resposta é dá. Aí alguém já vai perguntar, professor, mas por que a gente não vai fazer isso e ficar rico, todo mundo? Porque eu falei que dá.
mas eu não falei que é fácil. Ei, Tá? professor, Dá, só que é muito difícil e essa transformação ela acontece na velocidade muito lenta e tem um rendimento muito baixo. E o que é o rendimento muito baixo? É como se eu tivesse que ter 100 toneladas de carbono de grafite para poder gerar 0,0001 de carbono diamante. Alguém fala assim, professor, dá para transformar? Dá, mas não compensa. Porque eu tenho que usar 100 toneladas de carbono grafite para ter 0,001 gramas de carbono diamante, mais ou menos. Ou seja, dá para transformar? Dá. Só que não é viável economicamente. Fala aí, Sheldon. eu ouvi falar que se um trovão atingir um grafite, o grafite se transforma em diamante. Não sei se é mito, se é real isso aí. Isso aí é lenda. É lenda. É lenda. Porque é o seguinte, ó, o trovão, quer dizer um raio, né? Porque o trovão é um som, né? Um raio, né? Por exemplo. Tipo assim, um raio, ele é um fenômeno que tem muita energia envolvida, né? Energia elétrica, por exemplo. Tá? Só que para poder fazer essa transformação, eu preciso, além de muita energia para transformar, eu preciso de outras condições, tá? Ambientes, digamos assim, para poder ter essa transformação. Então, essa questão de carbono diamante em carbono grafite e vice-versa, a gente sabe que dá para transformar, só que é inviável economicamente. Tá? Essa do raio aí é lenda. Beleza, Sheldon? Valeu. Pessoal, então, deixa eu só ver o que seria. Ó, na próxima aula, ainda dá para continuar? Vocês estão cansados ou vocês preferem que a gente continue na próxima aula? O Pode que vocês acham? continuar. E os outros? Continuar. E os outros? Ei, professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Fala aí. O seu diamante é uma substância que libera muita energia, não é? É. Então, os componentes que os caras usam para construir uma bomba atômica, como um plutônio, urânio, eles liberam muito mais energia do que um diamante, né? Libera muito mais, muito mais. Muito mais. É porque lá na bomba atômica, esses elementos aí que tu falou, eles são elementos que eles sofrem desintegrações nucleares. Né? Por exemplo, o átomo ele tem elétron e no centro do átomo tem núcleo, tem prótons e nêutrons. E aí essas desintegrações nucleares, elas acontecem com liberação de energia. Ou seja, as partículas do núcleo são liberadas, né? E, consequentemente, além de ser liberadas as partículas do núcleo, são liberadas também energia. Já as reações químicas, não, são diferentes. As reações químicas, eu tenho somente trocas de elétrons, tá? Reações Ei, químicas, eu tenho só professor, troca de falando elétrons. disso, Já reações nucleares, eu tenho liberação de partículas do núcleo. Falei. falando disso aí, eu acho que nós vamos estudar, né? Em química ainda, fissão e Vamos, fusão nuclear. vamos estudar. A gente vai ver essa parte termoquímica aqui, a gente já vai terminar rápido. A gente vai estudar um pouquinho de cinética, e aí depois eu já vou tentar mostrar para vocês a parte de radioatividade, que é assim, interessante também. Beleza? Beleza. E aí, posso falar mais um pouco? Vocês estão... O Sheldon já falou. Mais. Então vamos lá. Pode falar. Então vamos lá. Ó, vou falar de outro fator que influencia a velocidade das reações, ou que influencia a entalpia das reações. Outro fator. Que fator é esse? É a influência da temperatura, a qual se efetua a reação química. Então vamos lá, ó. Olhem para essas duas reações químicas aí, ó. As duas reações químicas, elas são iguais. É o H2 reagindo com Cl2, que é o gás cloro, formando o cloreto de hidrogênio, o HCl, no produto. Tá? Então, tem o H2 reagindo com Cl2, formando 2HCl. Tanto na reação 1 quanto na reação 2. Tá? Então, alguém já vai falar assim, professor, quem que é reação 2? Reação 1 e reação 2. Eu tenho a mesma reação. No entanto, a reação 1 ela acontece a 15 graus e a reação 2 a 75 graus. E percebe que o ΔH1 ele vale menos 183,9 kJ. E o ΔH2, menos 184,1. Então, o que acontece, professor? O que acontece aqui de diferente? A reação química é a mesma. O ΔH é diferente. Por que ele é diferente? Porque a minha temperatura é diferente.
Então, por que isso acontece? Porque a temperatura, ela influencia, sim, o ΔH da reação. Ou seja, se eu for fazer uma reação no laboratório a 10 graus e depois for fazer ela a 150, com certeza o ΔH vai ser diferente das duas reações. Alguém vai falar assim, professor, mas a reação é a mesma, só que a temperatura é diferente. Tá? A temperatura é diferente. Então, a temperatura influencia o ΔH. Tá? Aí aqui tem um gráfico, certo? Que ele é um gráfico que ele mostra mais ou menos, tá? Porque que ele mostra mais ou menos porque que esses ΔH são diferentes. Então eu vou explicar ele aqui rápido para vocês poderem entender. Vamos lá. Seguinte, ó. A minha reação é essa, ó. É o H2 mais o Cl2, né? Eles estão reagindo para formar o 2HCl. Então, para a reação 1, que é a 15 graus, essa variação de ΔH é uma ΔH1, que é esse aqui, ó. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando essa equação e estou trazendo aqui para o gráfico. Porque a termoquímica ela tem muito isso. Eu trabalho com a equação, mas eu também trabalho com gráfico, para poder enxergar melhor o saldo energético. Então, o ΔH1 está sendo mostrado aqui, que é da minha reação do H2 com Cl2 para formar o 2HCl a 15 graus. Tá? No gráfico da direita, eu tenho o mesmo esquema. Eu tenho H2 mais Cl2 para formar o 2HCl. E eu tenho um ΔH2 envolvido, que é esse ΔH2 aqui da questão, do slide, menos 74,1. Então, esse gráfico da direita é o mesmo da esquerda. Da direita é o mesmo da esquerda. A única diferença é que o da direita ele é a 75 graus. Então, na temperatura de 75 graus, eu tenho ΔH2. Então, tá aqui, ó, 75 graus, ΔH2. Na temperatura de 15 graus, eu tenho ΔH1. Tá aqui, ΔH1. Show de bola. E aí, o ΔH1 é diferente do ΔH2? É. No slide está me mostrando. ΔH1 é diferente do ΔH2. Mas por que, professor, que ΔH1 é diferente do ΔH2? Aí vocês vão entender agora. Se eu pegar só o reagente a 15 graus, tá? Que é o H2 mais o Cl2, e quiser transformar ele no reagente da segunda equação, que é o mesmo H2 mais Cl2, só que numa temperatura de 75, se eu quiser transformar, eu consigo. Basta eu fazer o quê? Elevar a temperatura. E quando eu faço essa transformação, eu tenho uma espécie de ΔH3. Ou seja, eu estou saindo dos meus reagentes aqui, ó, dos reagentes da equação 1 e vindo para o reagente da equação 2. Como que o senhor fez essa transformação, professor? Só fiz aumentar a temperatura. Saí de 15 graus e vim para 75. E aí teve um ΔH envolvido, teve uma variação de energia envolvida aí, que é o ΔH3. Então, beleza. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema. Os produtos que foram formados, que foram o HCl, eu vou sair do 2HCl a 15 graus, que é esse 2HCl que eu estou marcando aqui agora na tela de vocês. Ó, esse 2HCl aqui da equação 1, ele aconteceu a 15 graus. Eu quero transformar ele nesse 2HCl aqui de baixo, que é 75 graus. O que eu faço para me transformar o de cima no de baixo? No de 15 graus para o de 75? É fácil, é só aumentar a temperatura. Então, esse 2HCl aqui, ó, que eu estou marcando aqui embaixo, ó, eu quero transformar ele nesse aqui de cima, ó. Ou seja, o de 15 graus, eu quero transformar ele no de 75. Basta fazer o quê? Aumentar a temperatura. Essa transformação aqui envolve uma variação de energia. É óbvio, estou aumentando a temperatura, estou variando a energia. Essa variação de energia, ela é chamada de ΔH4. Está aqui. Aí alguém vai falar assim, professor, e no geral, por que o ΔH1 é diferente do ΔH2? Porque é o seguinte, porque esse ΔH3, que foi a energia, a variação de energia, para me transformar os reagentes de 15 graus para 75, é diferente da minha variação de energia para me transformar os produtos de 15 graus em 75. Ou seja, o ΔH3 é diferente do ΔH4. Consequentemente, o meu saldo energético do ΔH1 e do ΔH2 vai ser diferente. Tá? Deixa só eu apagar aqui, para vocês entenderem. Consequentemente, vai ser diferente. Tá? Então, eu estou olhando, ó, é um pouco confuso, mas vocês vão entender. No início, eu estava tentando explicar no início por que ΔH1 é diferente do ΔH2. Tá? Eu estava explicando isso. E aí, eu dei essa volta toda. E eles são diferentes porque o saldo energético aqui é diferente. Tá?
Ou seja, a variação de energia que eu usei para aquecer os reagentes e para aquecer os produtos é diferente. Consequentemente, o meu saldo energético do ΔH1 e do ΔH2 vai ser diferente também. Tá? Eu sei se vocês conseguiram entender, gente. Entendi. Ó, a gente vai fazer assim, ó. Tá. A gente vai fazer assim. Eu vou parar nossa aula por aqui, tá? Aí eu vou passar os slides para vocês também. E eu vou pedir para vocês depois darem uma olhada no finalzinho dessa aula com calma, tá? Ou mais tarde, ou amanhã, tá? Nessa minha explicação aqui do gráfico, tá? Ou eu vou ou na próxima aula, ou eu faço uma aula gravada explicando especificamente esse gráfico aqui, não sei. Porque eu estou explicando que a minha variação de temperatura ela vai me levar a 2 ΔH diferente, mesmo para a reação sendo igual, mesma reação, só que em temperatura diferente, elas levam a ΔH diferente. Então isso aqui é fácil de entender. Se vocês olharem para o ΔH1, foi a 15 graus, tem um valor. ΔH2 foi a 75 graus, tem outro valor. Eu poderia muito bem falar que a temperatura influencia o ΔH. Só que na química, o mais difícil não é a gente olhar aqui as coisas e ver. Tá aqui. Tem 2 ΔH em 2 temperaturas diferentes. 2 ΔH diferentes em temperatura diferente. Eu já sei. A temperatura influencia no ΔH. Só que na química, o maior problema é quando você fala assim, por quê? Né? O porquê. Aí é onde tudo se complica. Né? Você tem uma informação aqui na cara de vocês, na tela, só que quando vem o porquê, é que torna a química mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, é que torna a química mais massa também, mais interessante. São os porquês. Né? Então, geralmente, o que torna a química mais legal é as explicações, mas muitas vezes são as perguntas também. Tá? E aí, para me explicar por que é diferente, eu tenho que olhar para um gráfico que vai mostrar o saldo energético. Tá? Então, depois, vocês tentem ver essa explicação aqui na aula gravada que eu vou postar com calma. Ou na próxima aula eu posso voltar nesse gráfico e explicar com calma, porque eu sei que vocês já estão bem cansados. Tá? Então, eu vou encerrar nossa aula por aqui, gente. 4h30 já. Queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade sobre essa parte aqui, quiserem falar. Acho que nada não. Não? Acho que não. Tá. Tudo bem. Beleza. Então, na próxima aula, gente, a gente vai falar sobre equação termoquímica, tá? Gente, deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês lembram de cabeça se tem mais algum dia à tarde livre sem encontro síncrono? Vocês lembram? Eu posso até olhar na agenda depois, mas vocês lembram de cabeça se tem algum dia? A gente tem a sexta-feira que só tem uma aula de geografia, e às 3 horas. 3 horas. Mas o resto está lotado, né? Tá tudo lotado. Segunda-feira tem aula de 1 hora de matemática, das 1 às 2, mas o resto é tudo lotado. O que vocês acham Tipo- da gente, que vocês acham da gente mudar nosso horário e adicionar mais uma aula sexta-feira toda semana até o final? O que vocês acham? Tipo, 2 aulas por semana de química? Já tem terça, agora a gente botar na sexta também. O que vocês acham? Pode ser. E aí, os outros? Ah, o senhor que decide isso aí. Então vamos Bom, lá. já que... Pode ser. Vocês não estão tristes não, né? Não. Não. Então vamos Ei, lá. professor, Fala aí. tem como botar mais aula de química em vez na aula de filosofia? Não, aí não tem como não. Filosofia Aí. é Ei, igual... peraí, velho. Não, que isso. Filosofia é importante igual química, cara. Sabe por que filosofia é importante igual química? Porque a filosofia, ela ajuda vocês a pensar. E para poder chegar aqui na química e entender as coisas, vocês precisam o quê? Pensar. Vocês precisam pensar, entendeu? Então, filosofia é importante, cara. É verdade. Então, vamos lá. Sexta-feira, vocês têm aula, vocês falaram que começa às 15, de geografia? Isso. 15 às 16, né? É. Então, vamos marcar... Agora eu estou na dúvida. Se a gente marca na sexta-feira, depois da geografia ou antes de geografia? O que vocês preferem? Eu acho que seria melhor dar 2 às 3, professor. Seria melhor? Para Eu todos. concordo. Talvez. Concorda? Sheldon, Ana Porque Flávia? eu acho que de Vinícius. 4 às 5 horas da tarde pode ficar muita coisa. Fica muito Eu acho que é pesado, melhor né? 2 às 3. Tá. Então já vou anotar aqui, ó.
Eu vou colocar lá no Classroom, para quem não está ao vivo aqui saber também que vai ter isso. Então, sexta-feira, a gente vai Ei, ter aula professor. das 14 às 15. Eu vou lá na agenda de encontros síncronos também e vou mudar lá e vou adicionar também. Fala aí, Sheldon. Pode falar. Sheldon? Então vamos lá. Teu microfone não saiu áudio não, Sheldon, não sei o que houve. Então, gente, ó, então a gente vai ficar combinando assim. Terça-feira, né, nossa aula aqui no mesmo esquema, tá? 15 horas. E na sexta a gente vai ter uma aula, vai ter as aulas também de 14 às 15. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente tentar ver uma maior quantidade de conteúdo possível. Tá, gente? A gente vai aumentar um pouco aqui a nossa carga horária. Beleza, gente? De boa. Tá certo, professor. Beleza. Então, pessoal, boa tarde para Beleza. vocês. Boa tarde para vocês. Forte abraço. Boa semana aí a todos. E a gente se Tchau, encontra professor. na próxima. Valeu, gente. Até mais. Boa tarde, tchau. Tchau. Galera, saiu rápido, hein?